Olá, estamos aqui novamente com aqueles nossos bate-papos com espíritas do movimento de espíritas progressistas. Hoje eu tenho a alegria de falar de novo com meu querido Sérgio Aleixo. Eu vou deixar que o Sérgio se apresente, porque de vez em quando cai alguém novo que não conhece a gente. Então, por favor, bem-vindo, meu querido, te apresenta. Suzana Leão, minha querida, muito obrigado pelo convite, tá? É sempre uma alegria estar com você aqui e com companheiros espíritas progressistas, né? Nós estamos aí marcando, na verdade, um diferencial muito importante na história, né? O nosso assunto hoje, que você me solicitou, seria o tabu, né, do assunto política no movimento espírita. Bem, o Sérgio É, Freixo, né, eu já sou isso uma vai figura dar. meio carimbada, né? O pessoal já mais ou menos... Estou há mais de 30 anos, né? Eu sou Sim. formado em letras, eu sou poeta, eu sou pesquisador espírita, tenho livros publicados também, e acessando o arroba Sérgio F. Aleixo, que é o meu canal no YouTube, e o Sérgio Aleixo também no Facebook, e o arroba Sérgio F. Aleixo no Instagram, e os maiores detalhes podem aparecer, né? Isso. Vou deixar fixado nos comentários, tá, Sérgio? Muito Os links. obrigado, querido. Aliás, eu peço a todos que se inscrevam no canal da Suzana, que tem feito um trabalho muito bonito, muito importante, marcando essa Ok. posição num tempo muito difícil, né? Não, todos nós temos que ser É, solidários, todos nós é. estamos dando as mãos uns aos outros. Estamos num momento de maior oxigênio, porque nós estamos aí com o nosso presidente Lula na presidência do executivo, né? Do executivo, do poder executivo da É. República. Mas há outros poderes, há outras forças, a correlação de forças é complicada nessa política burguesa. A gente sabe como é que essa A gente banda sabe. toca, não é fácil, né? Tem que Não. estar sempre de prontidão. E é importante que nós, que somos espíritas, kardecistas fundamentalmente, mas também de todas as outras denominações, todas as outras formas de espiritismo, também marquemos a nossa posição progressista, não tenhamos medo, portanto, de falar de política. No nosso caso específico, do espiritismo kardecista, o modelo máximo é Jesus de Nazaré, certo? Jesus de Nazaré é a figura que o Livro dos Espíritos, que é a obra inaugural do kardecismo, aponta como referência máxima de espiritualidade, pelo menos para nós ocidentais, né? A, a, a questão tem uma particularidade muito importante na resposta, né? Passa batido, porque as traduções também não trazem o imperativo vede, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta no francês original é vede Jesus. Isso dá uma relativizada, né? Olha, estou falando com vocês aqui, Sim. O aqui na povo França, ocidental. né? Isso, vocês aqui do Ocidente, vocês que vieram aqui nessa confluência evolutiva. Olha, vede Jesus, observem Jesus, né? Claro, é a nossa referência mais imediata. Evidentemente que nós estamos aí sob o que sobrou do Império Romano e que Uhum. permanece aí na figura da Igreja, né? Católica, apostólica, romana, que, com todas as críticas que lhe sobrevieram, foi o que forjou a nossa consciência civilizatória cristã, né? Essencialmente cristã. Claro, como espíritas kardecistas, nós temos milhões de críticas à atuação da Igreja, né? Todo o seu comprometimento, todo o seu desvio da proposta original, justamente de Jesus de Nazaré. Esta figura, que, repito, é a nossa referência máxima, não morreu porque estava falando de amor. As pessoas não têm uma ideia perfeita do que aconteceu com Jesus de Nazaré, embora a própria Bíblia, os evangelhos, deem uma conta bem clara disso aí. Jesus foi apanhado numa conjuntura eminentemente política. Um preso político.
Sim. É um preso político, né? Levando ali a narrativa, que nós sabemos, é teológica, enfim, mas nós sabemos também que há uma boa probabilidade dos acontecimentos históricos terem se verificado em grande medida daquela forma. Então, ao que tudo indica, Jesus incomodava bastante, porque Uhum. ele denunciava as injustiças sociais. O olhar que Jesus lançou... Desculpa, eu sou apaixonado por Jesus, gente, viu? Querido. Eu Sim, nasci eu filho também de dois admiro demais. portugueses, eu fui criado na Igreja Católica, fiz catecismo, fui Sim. crismado. Aí eu recebi o Espírito Santo e li o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Aí deu nisso Aí, aqui. Então, eu sou ah, apaixonado por Jesus. Mas, claro, com a chave da doutrina espírita, eu acho que a gente deu um upgrade considerável, né? Não estamos mais aprisionados naqueles dogmas. Mas, sim, a figura de sim. Jesus é central para nós e passamos ao kardecismo e não foi surpresa. Lá estava Jesus de novo, É, exatamente. sendo recomendado. E, de fato, qual o olhar de Jesus? Um olhar sobre o pequenino e a injustiça que ele sofre. O que fizerdes ou deixardes de fazer ao menor dos meus irmãos, a mim o estareis fazendo ou deixando de fazer. Né? Então, essa é a tradição mais cara do Evangelho, não tem que discutir, não importa a religião aí cristã que o indivíduo siga. Este é o exemplo de Jesus, esta é a recomendação de Jesus. A centralidade está na relação com o próximo. Não existe Deus, na melhor tradição da mensagem de Jesus, sem a relação com o próximo. Não se pode Isso é. amar a Deus sem amar ao próximo. Isso é uma tradição cristã muito bonita, muito cara. Já desde a igreja eu aprendia isso com o padre João de Deus Góes, que foi meu padrinho de crisma e tudo mais. E essa visão, ela é central, Suzana. As pessoas esqueceram, essas pessoas se Esqueceram. metem nos centros, se metem nas igrejas. Posso falar de nós aqui, o Centro Espírita Kardecito, fica tomando porre de água fluidificada ali, esquece da relação Tomando com o passe como se irmão. não houvesse amanhã. Isso, é fantástico, gostei dessa. Tomando passe como se não houvesse amanhã. Exatamente. O que é que Ah, vai efetivamente nos iluminar? Porque o que a gente está procurando quando é um religioso sincero? Quando é uma pessoa sincera, a gente está procurando iluminação espiritual. Qual é a mensagem de Jesus? O que ela nos diz essencialmente? Tem de ser em relação ao próximo. uhum. Não adianta você dizer que ama a Deus, está lá no centro, está lá na igreja, está lá, sei lá onde for, e não ama o próximo, cara. Você não presta atenção no sofrimento que está ao teu lado. Exato. E isso é Se um ato isso não é político, né? política, né? Exato. Exatamente. Se isso não é política, o que é que é? É. Jesus compra essa briga. Que ele diz, olha, aquilo que você faz ou deixa de fazer ao menor dos meus irmãos, por que o menor? O mais Será que está frágil. desprezando o maior? Não, não é questão de desprezo. É que esse aí não tem como se virar. O maior tem como se virar, ele dá um jeito, né? Tem os Uhum. recursos materiais. O menor não tem como se virar, não tem ninguém por ele, todo mundo quer distância. Então Jesus vem, abraça e diz: não, o que você fizer ou deixar de fazer a esse aqui, que é o desassistido, é o despossuído, é o esquecido, é o excluído, tudo isso aí. Está fazendo a mim, viu? Está comprando uma briga, certo? Ele não está esquecendo ninguém, eu não acredito nisso, mas é como eu disse, os que estão melhor posicionados, mais abastados, eles se viram, certo? E aquele que não tem recurso nenhum faz o quê? Recorre a quem? Qual é a providência que ele pode tomar? Não, então é a sociedade fraterna imaginada por Jesus e que a doutrina espírita diz, não, aquilo que temos de deficiência nos segmentos sociais é a sociedade que tem de assumir a responsabilidade, não pode abandonar as pessoas à fome, à desassistência. O livro dos Espíritos diz claramente, ninguém pode morrer de fome numa sociedade que se diz regida pela lei do Cristo, e isso acontece na cristandade. Então, onde Uhum. está o nosso cristianismo?
São coisas tão absurdamente básicas, Susana, mas que é onde está a verdadeira religião. A religião está tão desgastada, está tão desmoralizada. As lideranças religiosas, eu não vou nem me referir diretamente às manchetes que nós, lamentavelmente, temos que enfrentar, as polêmicas, mas só está dando nojo. As pessoas sentem nojo, sentem raiva da religião. Por quê? É a mesma luta de Jesus no tempo dele. Mudou praticamente nada. Os caras falam Os uma coisa fariseus. e fazem outra, né? Uhum. Os fariseus, os saduceus, ou seja, as teocracias, as castas religiosas, que usam, como diz a doutrina, né? Uma palavra forte de Erasto, aquele grande orientador de Kardec, ai daqueles que usam a senda do céu para obter as coisas da terra. Pois é. Então a coisa está desviada. Tu Se a relação sabe? é... Ai, Fala, meu perdão, amor. meu querido. Por Deixa eu favor, à só vontade. comentar um negócio que me veio agora. Aproveita para beber Tu uma aguinha magnetizada. toma, toma uma aguinha. Tu sabe, querido, que eu penso que, infelizmente, o formato do modelo de espiritismo no Brasil agora, sem contar o nosso movimento, né, de espíritas progressistas, ele está se igualando aos neopentecostais. É o espiritismo da prosperidade. Concordo. Isso é um fenômeno da estruturalidade capitalista. Exatamente. Então, como não falar de política? Como não falar de Isso é um política? problema da economia social. É um Hum, problema sociológico, que é o nome antigo da sociologia, né? As pessoas estão sendo impelidas pela lógica de exploração, pela lógica de concorrência e pela lógica de acumulação, basicamente, que são as lógicas que presidem o sistema capitalista, que até um determinado momento foi progressista. Eu sei que há várias interpretações, mas eu concordo com o velhinho barbudo, o Karl Marx. Até um determinado momento foi bom para a humanidade, com todas as suas contradições civilizatórias, né? uhum. Sabemos que Marx contempla as contradições. Olha que a vida não é brincadeira, está tudo imbricado. Sim. As coisas são contraditórias por natureza. Então é preciso saber de onde é que vem a síntese superadora. E nós estamos aí, como progressistas e basicamente como socialistas, eu pelo menos sou um socialista, Eu também. aguardando o quê? E lutando na nossa medida pelo quê? Pela superação da sociedade capitalista, que é presidida por essas lógicas atrozes, que, Susana, matam a nossa humanidade. Se a doutrina espírita, com Jesus de Nazaré na centralidade, nos diz: tomem cuidado com o orgulho, com o egoísmo. Eu sei que isso soa ser disso, tá, gente? Soa monótono. Eu sei, pô, lá vem com esse papo de moral. Mas olha só, ninguém consegue paz, iluminação espiritual sem prestar atenção nisso e sem Exatamente. agir em consequência disso. Isso aqui é fundamental, que é a grande mensagem de Kardec no seu grande Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos nos vêm convidar não a discutir o Evangelho, mas a praticá-lo. O que a gente faz de carinho, de amor, de compreensão, de respeito, de perdão? Tudo isso aí, em relação ao nosso próximo. Não está fazendo nada disso? Então não tem sentido o evangelho. Porque o Uhum. evangelho é exatamente isso aí. E as pessoas acham que não tem nada a ver com política. Chega lá, né, o sopão, não sei o quê. Gente, o próprio Kardec, quando faz o comentário sensacional ali na 930 do Livro dos Espíritos, eu falo com o Kardec na cabeça. O troço entrou aqui e não sai mais. Ele fala lá sobre o que é uma sociedade criteriosa e previdente. Os espíritos falam, olha, não pode deixar ninguém morrer de fome. Aí o Kardec faz um desenvolvimento extraordinário, até supera os espíritos ali. O Kardec, às vezes, supera os espíritos. Tinha os espiritóides ali na codificação também, mas faz parte, né? É um Ah, sistema democrático. pessoas, eram Kardec dava pessoas voz para sem todo o mundo. corpinho. Todo mundo podia falar ali, mas estava dentro de uma Claro. orquestra muito bem regida, Tava, o foi senhor uma Allan coisa Kardec. histórica. É. E ele, então, dá um arremate. Olha, se a gente... É só que Kardec dialético, né?
Kardec observando aí a influência do meio nas Uhum. pessoas, coisa que os espíritas esqueceram. É só o tal do livre-arbítrio. Eu acredito no livre-arbítrio, mas existe uma relatividade do livre-arbítrio Sim, também. eu também Não acho. é absoluto, ele tem limites, certo? Não sou tão radical dizer que ele não existe, mas ele é limitado. Se você tem pouquíssimas possibilidades, onde é que tu vai exercer esse teu livre-arbítrio aí? É. O Kardec está dizendo exatamente isso. Certas faltas são devidas ao meio em que o indivíduo está colocado. Então, olha a compreensão de Kardec aí. Isso fica até meio esquecido, né? Claro que o Kardec tinha uma prioridade na centralidade do indivíduo. Tem que cuidar do meu orgulho, tem que cuidar do meu egoísmo, mas o Kardec não esquece também das influências a que estamos submetidos. Aliás, como espírito de terceira ordem, né? Onde a matéria supera em muito a natureza espiritual, qual é a maior tendência? É melhor não brincar com a santidade alheia, né? Vamos fazer o dever de casa, formar um meio mais justo, mais equânime, mais equilibrado, para que não se brinque com a santidade alheia. É muito fácil a gente cobrar a santidade dos outros. Exatamente. Ali, Cobrar o sentadinho, livre-arbítrio dos outros. É. sentadinho ali, né, passando de um Netflix para o outro semelhante, não sei o quê, só ali no campeonato de controle remoto, certo? Aí é fácil. Nosso irmão preto está lá no campo de concentração aqui. Eu tenho aqui vários, estou cercado de campo de concentração aqui, de preto e de pobre. Mas chega um sujeito lá que é braço do Estado, mete o pé na porta da casa dele, come a comida dele, rouba as coisas dele, e é agente do Estado. Estou falando genericamente, porque eu não sou maluco, né? Mas todo mundo já entendeu o que eu estou falando. Sim. Essa violência, como é que faz? Livre-arbítrio. Expiação. Sim, e você merece coisa muito melhor, é isso? É fácil, Veja, né, Suzana, Sérgio? nós acabamos com a metafísica espírita. Liquidamos, porque a doutrina não ensina isso. Tudo são provas. Está muito bem, obrigado, está confortávelzinho, vai ser cobrado. Prova não é só a dificuldade, a ausência aparente de dificuldades é uma prova também. O que fazemos com a nossa suposto, no nosso suposto bem-estar? Suposto, né? Porque há quantas anda essa consciência? Há Uhum. quantas anda esse coraçãozinho? Está aí só apontando os defeitos dos outros e esquece de agradecer. César, eu não gosto de agradecer, dá a impressão que eu sou Deus. Não, olha só, ser grato. Tem que aprender a ser grato. Você podia estar numa situação muito pior. Não está? Ótimo. Aproveite, então, para olhar para os outros que estão. Vamos promover a justiça social. Isto é a caridade espírita elevada à 10ª potência. Porque a caridade espírita não para na esmola, nem é só esmola. Claro, não volteis as costas aos que vos pedem emprestado. É uma tradição piedosa do Evangelho. Tudo bem, posso ajudar? Essa ajuda não vai cair num esquema ali que vai até prejudicar a pessoa, se me entendem bem? Então vamos ajudar. Tudo bem. Não posso ser indiferente ao sofrimento do meu irmão que precisa. Mas eu não posso só ficar também enxugando gelo. Eu tenho que ir à causa. Qual é a causa? É a desigualdade social promovida pelas lógicas atrozes do capitalismo. Ponto. Ponto. Lá vem esses comunistas ditadores, não sei o quê. Gente, Ah, maior ditadura. Suzana, que é do Banco Central, nesse meu momento, Deus, que coisa, e a né, ditadura é Sérgio? pior. Está matando gente aí, tem um paredão aí sendo É, liquidado pelo banco, pela política do Banco Central, que não baixa esse juro e tal. Estamos aí nessa luta que é típica da política burguesa. Eu fiquei velho, virei comunista de vez, não tenho mais muita paciência para isso, estou esperando a revolução mesmo. Estou querendo a ditadura do proletariado. Eu estou ficando velho, aí ô estou ficando Sérgio, abusado. o gulaguinho fraterno. Isso aí. Aí só fala mal das experiências do socialismo real. Claro, houve muitos abusos, houve deficiências, houve falhas, como toda experiência humana. E a nossa sociedade, por acaso, pode se gabar de quê? Afinal de contas, né?
Um sistema perverso que gera aí conflitos abomináveis por disputa Perverso de demais. mercado, não é isso? Por Uhum. prevalência de hegemonias. O que está no fundo disso aí? As lógicas que eu citei aqui. Exploração, concorrência, acumulação. Tem que inverter isso aí, tem que acabar com essas lógicas e criar uma sociedade nova. Ah, isso é utopia. Meu amigo, já te falei que eu sou cristão. Tem Jesus de Nazaré na centralidade. Dá licença, o que eu posso fazer? Eu acredito que tem que ser por esse caminho. Do contrário, continuaremos escravizados a uma série de coisas. É aquela história do passar perfume em fezes, né? Uhum. Uhum. Não vai Se não resolver o fossem as utopias, a gente simplesmente não faria mais nada nessa vida, né, Sérgio? isso, Suzane, exatamente é Não o fossem oxigênio os da nossos alma. sonhos. É. A gente tem que acreditar. Por que você está aí num canal? Eu também tenho meu canalzinho. Pessoal, às vezes, já de 30 anos que me acompanha desde muito tempo. Serginho, ainda me chamam de Serginho, para você ter uma ideia de como faz tempo. Porque eu, graças a Deus, fiz o inverso. Eu era mais gordinho, agora fiquei mais magrinho. Mas, enfim, Que bom. como é que você não esqueceu? Como é que você não desistiu, Serginho? Eu digo, mas se eu desistir das coisas que eu acredito, o que vai sobrar de mim para fazer? É por Comer? aí, sim. Beber? Ah, legal, é muito bom, faz parte, mas olha, meio tedioso, né? A gente precisa de alguma coisa na vida que vá além disso daí. Eu quero Nós mais, porque precisamos de eu sou um ser sonhos. humano. Eu Uhum. quero amar mais as pessoas, isso é uma coisa que me preocupa. Por que eu não amo mais as pessoas? Eu tinha que amar mais as pessoas. Eu amo pouco as pessoas. O cristão real, ele tem essas preocupações. E, no final de contas, claro, a doutrina me dá um grande consolo, né? É um processo. Calma, Serginho, você não vai chegar lá na perfeição agora. Não é assim. Tem reencarnação. Mas também não é para ficar postergando, usando isso de desculpa para não fazer nada. Exatamente. Ficar olhando os outros Exatamente. sofrer, ficar olhando a injustiça e não falar nada, nem Tá falar. tranquilo o tempo, Sérgio. Eu estou olhando aqui para ser Tá disciplinado. Eu sei tranquilo. que os meus Exus, eles são assim, meio, né? Bom, já acabou praticamente o tempo, eu não falei o Né? que eu tinha pensado que eu ia falar aqui, mas Não, eu nós acho ainda que é temos uns importante. minutos. Não adianta Sérgio, ser muito esquemático, né? É importante chegar não, até o não. coração das pessoas e deixar uma É, mensagem o que tu que disse faça as tocou pessoas muito realmente fundo. se mexerem. Uhum. O que tu disse tocou profundamente, Sérgio, sabe? Eu E falo com o meu mostrou coração. exatamente o porquê que muitas lideranças desse movimento hegemônico colocaram na cabeça das pessoas que não se pode falar de política. Por quê? Porque para eles é confortável se manter tudo como está. As desigualdades, a miséria. Se beneficiam do sistema, não Uhum. são gratos, não se identificam com o sofrimento alheio, no sentido de que é preciso finalizar com esse sofrimento, por essa nossa procura, por esse nosso importar-se. O Evangelho segundo o Espiritismo diz muito claramente que o nosso grande mal na nossa época, na nossa civilização, é a indiferença. E uma Exato. indiferença, porém, culposa porque esclarecida. É. A É indiferença é algo muito lamentável. doloroso. A responsabilidade fica decuplicada. Você não é um ignorante absoluto. Já há muitos instrumentos. O que Exato. fazemos com isso? Então, essas reflexões são fundamentais, senão nós perdemos o rumo. E parar, desistir, nunca mais. Vamos dar as mãos uns aos outros, ser solidários uns aos outros, ainda que eventualmente tenhamos divergências. Qual é o problema? Não tem Qual um é o problema? problema. Eu concordo, eu não vejo Mas vamos problema manter nosso coração unido unido. quando pensarmos nos nossos irmãos, pensarmos em irmãos. É. Não importa se é uma divergência aqui, isso acontece, isso é normal. Somos Ninguém uma tem que grande pensar família. igualzinho. Tem que Exatamente. ser família pelo coração, pelo sentimento. Encontrou a pessoa? É pena, tem pessoas que eu gostaria até de encontrar para dar um grande abraço, mas a gente está assim, né? Cada um num cantão. Mas, felizmente, olha, temos aí instrumentos que ajudam a mitigar um pouco essa angústia, né? É, Mas eu estejamos acho. sempre abraçando as pessoas pela nossa alma.
Olha o Exatamente. ensinamento da doutrina. Para o pensamento, para o sentimento, não há distância. Então, Tu abraço sabe? você, Suzana. Uhum. Abraço a cada irmão progressista. Abraço até aos bolsonaristas desgracentos. Vê se Eu não vocês cheguei tomam nesse jeito, meus ponto, irmãos. Sérgio. Vê se vocês tomam jeito. Não, mas eu abraço naquele sacode fraterno. Sabe como é que é? Dou aquela Sei. sacudida. Uhum. Ó, presta atenção, meu irmão. Sabe? Aquele miliciano do bem. Ó, Sim, presta atenção. O que você está fazendo aí? Está se sim, afastando do mestre? Para onde é que tu vai? Olha, sim. longe do mestre, tem Tu nada não, sabe, não se Sérgio, que ilude. eu tenho a nítida impressão que nós, nesses trabalhos que a gente faz um trabalho espiritual muito forte, muito forte. E é bonito quando a gente se dá conta disso, de quantos corações a gente consegue tocar, quantas pessoas a gente consegue trazer de volta, pessoas que já tinham Suzana, largado de mão o Suzana, espiritismo. Suzana, muito modestamente, o mérito não é nosso. Nós só estamos no posto, Sim, fazendo o que nos é pedido. Quantos suicídios foram evitados, Suzana? sim, sim, Porque exatamente. os números são alarmantes, o Uhum, nível de desespero em é, todos os segmentos, de alto a baixo, é. é imenso. E a doutrina espírita tem um papel para desenvolver, mas precisa de nós, nós somos o filtro. A gente conseguiu trazer muita gente de volta, O Sérgio. livro Isso não para tem mim perna, olha aqui. Não tem exato. perna, eu tenho que pegar o livro, tenho que ler o livro, ele tem que internalizar, isso tem que virar sangue na vida da gente. É. É Querido, isso. tem cinco Isso é a grande minutinhos, política. Isso é a grande política. 5 minutos. Se eu transformo os corações, se eu agito as mentes, eu fomento revoluções. Em Com muitos sentidos. certeza, com E esse, certeza. esse foi o grande trabalho de Jesus de Nazaré, que permanece conosco. Ele disse: permanecerei convosco todos os dias, até a consumação dos ciclos. Desculpa, eu sou bíblico também. Mas o espírito da verdade estava aí com Kardec, os grandes espíritos orientadores. Que história é essa de solidão? Está todo mundo se entregando ao desânimo, às A sugestões gente tem que, maléficas. a gente tem que se Vamos juntar, orar também, meus amigos. O se juntar Espiritismo muito. nos ensina a postura mental da oração, que acaba sendo um estudo de nós mesmos. Aí sim, aí rola a iluminação. Do contrário, nós vamos acabar só sobrando perante uma tarefa que trouxemos e, de repente, não vamos cumprir. É, nós vamos de mãos Vamos. dadas, vamos Obrigado juntos, um pela ajudando o força, outro, um Ana. empurrando o outro. Obrigado pela Exatamente, força e um querido. abraço a todos os Um companheiros que grande estão nos beijo, um grande ouvindo. abraço. Tenham confiança, tenham fé, façam um pouquinho que vocês puderem fazer com ânimo, porque Isso. ninguém sabe a hora que será chamado. Exatamente. Estamos aqui de passagem e essa passagem vai ser bonita. Apesar de todas as coisas horríveis pelas quais a gente já passou. Agora a gente tem que respirar fundo. Querido, Esse mundo não vai nos mudar. Nós não. é que vamos mudá-lo. E vamos sim. Um grande beijo. Fica bem. Adorei falar. Eu sempre Tchau, gosto tchau. muito dos nossos Abraço encontros. a todos. Um grande Parabéns. beijo, querido. Continue assim. Beijo, tá? Beijo.